Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa segunda-feira, dia 8 de junho de 2015. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, eu estou feliz. Eu comecei a ler o livro de Jeremias esses dias, se eu não me engano, no sábado passado. Eu comecei a ler esse livro maravilhoso, maravilhoso, realmente. E ali, relendo esse livro maravilhoso, esse livro profético, eu consigo ver realmente Deus falando de um modo muito direto conosco, tá? A minha vontade, meus irmãos, é começar lá no capítulo 1, estudando o livro de Jeremias, desde o início com vocês, porque realmente, olha, é uma coisa tremenda. Esse livro é uma coisa tremenda, 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 tá? Ele vai explicando, deixa eu ver quantos capítulos tem o livro de Jeremias. Ele vai explicando, nossa, 50 capítulos, nós estamos lá no 50, é muito grande, hein? Ele vai explicando lá no início, meus amados, a posição do povo de Israel e de Judá, tá? Para quem não sabe, as 12 tribos de Israel se separaram, ficaram 11 juntas e formaram Israel. E Judá se separou. Judá se separou e foi a tribo, vamos dizer assim, que mais foi fiel a Deus. Foi da tribo de Judá que vieram reis que mais honraram a Deus. Por exemplo, Davi, ele pertenceu à tribo de Judá. E da descendência dele vieram reis, não todos, vocês têm que ler o livro de 1ª, mas principalmente o livro de 2ª Reis, e ali vocês vão entender bem isso que eu estou dizendo. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui não, porque não é o caso. Mas a partir do momento que Deus prometeu para Davi um trono eternamente, um trono eterno, né? Ele prometeu um que reinaria eternamente, uma descendência, né? de rei para Davi. E Jesus, ele veio, né, descendente de Davi. Então, assim, Judá se separou no sentido que ela continuou a ser fiel a Deus por mais tempo do que as demais outras tribos. Israel, como um todo, se depravou praticamente por tudo, completamente. Então, você lendo 2ª Reis, você vai ver que Israel, que era composta pelas 11 tribos restantes, ela caiu completamente, muito antes da tribo de Judá, que ainda ficou. Mas ainda assim, Judá chegou um momento que ela também se voltou contra Deus, que ela traiu a Deus. E Deus, ele foi retirando não mais um rei, como foi o caso, reis que governavam. Tinha sempre um rei que no final honrava a Deus, que derrubava a idolatria da cidade, que levava o povo, né, a se consertar. Mas chegou um momento que acabou até os reis, não tinha mais um rei que honrava. E chegou um momento que saiu, acabou com tudo, tá? É quando entra a Babilônia e arrasa com o que sobrou da tribo de Judá, acabou com todo mundo e dali levou um remanescente. Alguns sobreviveram, alguns foram levados para Babilônia como prisioneiros. E esses, tá? Alguns viraram escravos, se eu não me engano, dos babilônios. Outros foram servir o rei. Até que depois de vários anos, eu não lembro quantos, um dos reis da Babilônia permitiu que o povo de Israel, né, vamos dizer assim, voltasse a construir o seu templo, voltasse para a sua cidade, voltasse a edificar tudo, tá? E aí recomeça a construção do 2º templo. Aí você vai lendo isso aí tudo. Mas justo para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Foi desse remanescente, foi esses prisioneiros de guerra, tá, levados da Babilônia, que veio o profeta Daniel. A gente vai ter também, se eu não me engano, o profeta Ezequiel. A gente vai ter muitos personagens aí que marcaram a história. Então, assim, sobreviveu uma semente de pessoas que temiam a Deus, porque você lendo,
A Bíblia, ela te mostra, você vai ver a história, por exemplo, de Ruth, de Esther, né? Então, assim, dá-se a entender, para quem não estuda teologia, que é o meu caso, para quem não estuda a fundo a história do povo de Israel, mas só lendo a Bíblia, dá-se a entender que depois que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade Judá, arrebenta com tudo, bota fogo, acaba, não sobra nenhuma pedra, e ele leva os prisioneiros de guerra, né, para a Babilônia. Ali ele separa, por exemplo, os jovens que tinham muita inteligência, eram bonitos, de boa aparência, jovens cultos que pertenciam, né, à alta sociedade daquele tempo ali em Judá. Eles foram levados para estudar, para servir o rei, tá? O caso de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abnego, né? E outros jovens. Então, assim, foram levados completamente. O que eu estava falando? Sim, e dessa turma que foi para a Babilônia, né? E viveu ali, que sobrou, que resistiu, que sobreviveu, veio um remanescente de pessoas que ainda temeram a Deus. Que se mantiveram com Deus no coração. Sempre teve, e sempre tem, e sempre vai ter, até que Deus ele encerre essa história da humanidade em guerra para com ele. Porque se nós formos analisar o pé da letra, meus amados, minhas amadas, meus queridos, que eu tô com saudade, que vontade de estar aqui todo dia conversando, ainda mais agora que eu comecei Jeremias, que é tremendo, é um livro delicioso de se ler. Ele retrata realmente muito Deus, um Deus sentindo a injustiça do homem, né? Então, assim, dali vem Jesus, tá? E dali vem a história. Então você vai ver que sempre tem um remanescente, sempre tem aqueles que ouvem a voz de Deus, que escutam o chamado de Deus, que conseguem perceber os sentimentos no coração do Senhor, tá? E é esses quem Deus ele vem levando, né? E então a humanidade está em guerra. Vai chegar um momento que essa guerra vai cessar. Mas não é uma guerra que Deus quer fazer, é uma guerra que o pecado tem gerado na vida do homem. Mas em nome de Jesus, meus amados, tá para chegar no final. Eu tenho certeza, nós não vamos ter mais com a terra como ela se encontra, né? Com o mal operando na terra, já nós não vamos ter mais nem 100 anos pela frente, eu tenho certeza. Uma coisa era para quem estava na época de Jeremias. Quantos anos ainda passariam até que Deus viesse e resolvesse tudo? A gente vai ver promessas para o milênio. A gente vai ver promessa para o povo de Israel para se cumprir ainda lá no milênio. De bênçãos de Deus, de paz de Deus com o mundo, com o povo principalmente. Onde Deus ele vai literalmente limpar o povo de Israel. Ele vai limpar o povo de Israel, o coração deles, vai fazer com que eles sejam retos para com o Senhor. Mas lá no milênio. Então Jeremias, quantos 1000 anos ainda não vieram antes que ele, né? Só que Jesus veio na terra, nós já estamos na casa dos 2015 anos, justo? Jeremias veio antes do profeta Daniel. Então a gente faz umas contas aí, nós estamos falando talvez aí numa casa de quase 3.000 anos, talvez até mais. Eu tô falando muito por alto, por aquilo que eu sei, assim, né? As minhas informações daquilo que eu já estudei no passado, que eu vou lembrando. Então imagina, Jeremias, poxa, ainda tem mais 2, 3, 1000 anos, mas já 1000 anos, quanto tempo não é? 10 séculos, são 10 gerações ainda, no mínimo, para eu ver essas promessas que Deus está me mostrando agora. Mas no nosso caso, a geração que está vivendo em 2015 nessa terra, nós não precisamos olhar para frente e falar se ainda é um século. Nós vamos ter que esperar, né? Mas nós vamos ter que esperar pouquíssimo, meus irmãos, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Sabe, a gente tem observado aí a intensidade dos cataclismas na Terra desde o mês passado, o mês de maio, tá? Então a gente está tendo aí uma cadeia de cataclismas, como a mulher em dores de parto, as contrações estão aumentando, porque ela está para dar à luz, e Deus ele vai começar a levantar a sua mão e a terminar com essa bagunça que está o mundo, porque o mundo chegou num ponto em que não se pode mais. Vai chegar um momento que a própria igreja de Cristo, o povo que Deus escolheu um dia,
e semeou nessa terra para crescer, nascer e ter uma vida a qual um dia o coração o ouviria quando ele o chamasse, ele vai colher esse povo vai chegar um momento que eles não vão ter mais espaço para estar no planeta. Porque o mundo, ele está ficando cada dia mais complicado, mais perigoso, mais indutivo ao mal, que até a igreja vai chegar um momento que ela não vai ter como escapar de... Você está entendendo? As coisas estão complicando tanto. A gente está vendo realmente que a vida está ficando quase que impossível para viver-se honestamente. Chegou um ponto, e já está chegando num ponto, que muitas pessoas... Ou elas têm que cortar tanta coisa que elas têm, por exemplo, corta até o plano de saúde, começa a ficar com uma lâmpada em casa, corta tudo quanto é coisa que gasta corrente elétrica, a água, né? No Brasil ainda tem o problema da água. Então, assim, tá se sufocando. Não existe justiça, ladrão para tudo quanto é lado, as grandes corporações telefônicas, as grandes corporações de companhia energética, as grandes corporações bancárias e financiárias ou financeiras, eles têm sempre esse plano para sugar o sangue do povo. É aquilo que a gente já conversou várias vezes, a classe média já não existe mais. Ela tem os seus pertences, ela tem aquilo que ela construiu em décadas passadas, com não tanto sacrifício, porque o cara ia para a faculdade, o pai pagava, foi o tempo ainda que o pai dava de presente um carro, quando o filho fazia 18 anos, não sei se quem está aqui comigo participou desse período, e o cara ia para a faculdade, fazia 5 anos de um curso que ele queria, porque ele gostava, ele saía com o diploma da faculdade, na hora ele já arrumava emprego, tinha 2, 3 propostas de empregos bons, e ali o cara entrava, já trabalhava, já fazia carreira, já tinha crédito com o banco, já estava com a vida muito aguiada, né, uma aviada ou engatilhada, e ali ele já comprava um lote, já fazia uma casa, depois de 2, 3 anos já estava tudo resolvido, já casava. E ali eles, né, é onde a gente vê, por exemplo, quando eu trabalhava em Belo Horizonte como professora de informática, eu ia muito em casa de engenheiro, de arquiteto, decorador, né, eu ia muito na casa de pessoas que trabalhavam nessa área aí da área técnica. Então, assim, são pessoas que tiveram um poder aquisitivo na época deles de ter casas. Eu fui em casa de pessoas, assim, teve uma vez que eu fui na casa de um aluno que a casa dele era um andar, era um prédio de luxo na zona sul de Belo Horizonte. E eu, assim, sempre gostei muito de construção civil, decoração, eu sou louca com essas coisas, né? E eu tive a oportunidade de ir em 2, 3 apartamentos de luxo de Belo Horizonte, mas de luxo mesmo. Todos eles, o andar inteiro, ou então era 2 apartamentos por andar, mas muito grandes, era de cobertura, então tinha umas varandas maravilhosas que pertenciam a uma pessoa. Então eram prédios que tem piscina, academia, 2, 3 vagas na garagem, aquela confusão, né? E eu consegui ver pessoas, eu conheci pessoas simples, humildes como nós, mas que têm um poder aquisitivo muito alto. E eu consegui ouvir a história de muitas delas, porque ali, né, trabalhando tete a tete com eles, eu sempre consegui desenvolver esse relacionamento de muita amizade com as pessoas, muita simpatia. As pessoas, elas começavam, né, com o tempo, elas falavam um pouquinho da vida delas. E assim, eram apartamentos lindos, chão de mármore, paredes de concreto armado, com janela de vidro fumê do tamanho da parede. Nossa, eu ficava viajando, falei, Deus, eu sou apaixonada, isso é tudo que eu queria nessa terra na época, né? Realmente, porque nós temos sonhos, meus irmãos. Nós temos vontades de ter coisas, ainda que Jesus está voltando, é uma coisa que faz parte da nossa natureza. Então, pertence a nós. Ver coisas bonitas, ver coisas boas, ver coisas de primeira qualidade, isso instiga, né? Gera em nós aquela coisa, meu Deus, eu queria tanto ter uma vida assim. Porque se vocês param para analisar, meus amados, minhas amadas, o homem, ele não foi criado para estar na miséria, o homem ele não foi criado para estar na desgraça, o homem ele não foi criado para ser pobre, ele não foi criado para ser pobre. Sempre vai ter pobre na terra, a Bíblia fala sobre isso. Mas não é que Deus desejou esse destino para o ser humano. Se você ver lá a história de Adão e Eva,
Deus ele fez um jardim só para os dois. E é um jardim que a gente conversou em vídeos passados, não tinha erva daninha, não tinha espinho, não tinha pernilongo, não tinha formiga que mordia o pé e fazia ferida, não tinha aranha peçonhenta, não tinha cobra que tinha veneno, que picava, que matava. Era tudo limpo, é como se fosse um jardim esterilizado de todo tipo de praga que a natureza traz, né? Então Deus ele fez um jardim, você pode ter certeza que o jardim do Éden, ele não pode ser comparado a nenhum paraíso no planeta Terra, porque a gente sabe que no planeta tem lugares paradisíacos maravilhosos. Mas o jardim do Éden não pode ser comparado a nada disso, porque era supremo. Foi uma coisa sem maldição, foi quando Deus criou uma zona na terra completamente sem maldição, tá? Então a gente vê que o coração de Deus é um coração que deseja vida. Deus ele quer vida. Deus ele não cria nada que perece, que se estraga. Tanto que as promessas bíblicas são de quê? De uma eternidade onde a ferrugem e a traça não corrói. Ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então o coração de Deus é um coração de riqueza, é um coração de glória, é um coração de prosperidade, é um coração onde as ruas vão ser de ouro, tá? Então, quando eu ia nesses alunos, eu via aquelas casas com chão de mármore, gente, eu ficava louca. É claro que eu não fazia perceber, mas eu sou apaixonada com essas coisas. Eu via jardins, eu via decoração, sabe, aquele lugar assim tão gostoso para estar, né? Então essa foi uma geração que ainda teve condição de fazer algo na vida e poder comprar. Não sei agora se esse povo ainda está conseguindo sustentar o nível de vida que eles têm. A maioria tinha já feito os filhos ir para a faculdade, os filhos já tinham crescido, já tinham até saído de casa, muitos estavam fora do Brasil, já foi fazer carreira fora, eram pessoas aposentadas que já tinham uma bela aposentadoria. Pode ser que eles ainda estão tendo condição para manter o ritmo de vida deles, né? No final ficaram sozinhos naqueles apartamentos gigantes. Mas a realidade é isso, é porque o coração de Deus ele deseja vida e não morte. Só que o homem com o pecado, o homem com a maldade, o homem com aquilo que ele se tornou com a queda, o homem ele vive em uma constante guerra com Deus. E essa guerra, em nome de Jesus, está para cessar. Porque não é essa a vontade do coração de Deus. Ok? Então, lendo o livro de Jeremias, a gente vê o quanto que nós, porque aqui eu posso colocar na palavra nós, fazemos mal ao coração do Senhor. O quanto que nós fazemos mal ao coração do Senhor. Eu gostaria de ler Jeremias capítulo 5. Eu gostaria de ler Jeremias capítulo 5. Mas eu vou ler com vocês, é isso mesmo? É sim, porque depois a gente volta nos... É porque é um livro fantástico. Olha, se você que está me ouvindo aí hoje tiver realmente vontade de conhecer a Deus, eu te convido a ler o livro de Jeremias todo. Começa a ler esse livro que você vai entender ele muito bem. Aleluia. É isso que eu vou fazer. Eu vou começar com vocês, Jeremias capítulo 1. E vamos ver até onde a gente consegue ir. Porque hoje, glória a Deus, eu tenho tempo para fazer esse trabalho com vocês. Eu quero começar para vocês entenderem o chamado de Jeremias. A minha Bíblia, ela dá uma explanação do que se trata o livro de Jeremias. Jeremias profetiza em Judá durante um período quando o destino de todas as nações aqui no caso da terra, inclusive a própria Judá, estava sendo selado. Um período em que o destino de todas as nações estava sendo selado. O julgamento é um dos temas que permeia as obras de Jeremias. Embora tal como Isaías, ele escreva animadoras palavras de esperança sobre a futura, que é aquilo que eu estou falando do milênio, não? Redenção de Judá, tá? Aí ele continua, observa o encorajamento de Jeremias, profecias que estão se cumprindo hoje, sempre que corações pecadores são transformados por Deus, tá?
Então eu vou começar realmente no capítulo 1, porque como eu tô lendo esse livro, eu tô achando ele tão maravilhoso. Talvez porque é um dos livros que mais se identifica com a igreja nos dias de hoje. Eu falei uma vez em um dos meus vídeos que quando a gente começa a conhecer a pessoa de Deus, quando você começa a entender o ponto de vista de Deus, quando você praticamente consegue ver o desabafo de Deus com a sua indignação com o pecado do homem, você se aproxima de Deus ou você se afasta completamente? Ou você se apega, se apaixona, se interessa mais pela causa e pela pessoa de Deus, ou você larga Deus do tudo? Não tem meio termo. Isso aconteceu comigo. Eu creio, meus amados, que a gente precisa ver Deus como um ser que sente, como um ser que tem alegria, como um ser que tem tristeza, como um ser que tem a satisfação de ver algo bom dando frutos bons, e como um Deus que decepciona, que se desilude, qual é a palavra? Tá? Desculpa, eu esqueci. Mas a gente precisa ver Deus desse nível. Porque se você vê uma pessoa como ela é, por exemplo, se você faz amizade com uma pessoa e você consegue ver aquela pessoa como ela realmente é, ela se abre para você, ela conta da vida dela para você, ela desabafa para você, ela explana, não? O que ela é? A indignação, a alegria, a vitória, a conquista, a tristeza, a perda, os sentimentos. Quando você vê uma pessoa assim, você vai ou se apegar àquela pessoa e saber o que aquela pessoa realmente pode te oferecer, ou você vai se afastar dela. Não é verdade? Você que é casado ou casada, né? E eu não tô falando aqui de um casamento de guerra, tá? Vamos falar um casamento mínimo normal. Um casamento mínimo normal. Vamos pegar esse nível aí, um dos volumes mais baixos de um relacionamento de casamento, né? O mínimo normal. Você, homem, conhece a sua mulher. Você sabe as manias que ela tem, você sabe as coisas que ela gosta, ainda que talvez você não dá muita atenção para sua esposa, mas o mínimo, porque é a convivência. Você chega num ponto que você olha para sua mulher, você olha para a cara dela, você sabe se ela tá bem, se ela tá mal, se ela tá menstruada. Vamos falar rasgado. O mesmo a esposa. A esposa, ela já olha para a cara do marido, principalmente a mulher, que a mulher ela é mais sensível, né? Ela, como se diz, ela consegue pegar no ar essa vibração de sentimentos de um modo muito mais profundo do que o homem. A mulher, ela vê a cara do marido, ela já sabe, ixi, hoje não tem um dia bom não sei o que aconteceu, mas hoje provavelmente ele ficou muito estressado no trabalho. Então ela olha pro marido, ixi, hoje ele tá tendo problema com dinheiro, com certeza tá chegando conta e ele tá pensando como vai resolver esse problema. Ou então ela olha pro marido, hoje ele tá bem, tá tranquilo, hoje deve ter tido um dia tranquilo. Porque a gente conhece, você sabe qual a roupa que ele gosta, qual o tipo de comida que mais o agrada. Você sabe se ele é uma pessoa ou ela é uma pessoa, que tipo de perfume, né? E você sabe que naqueles poucos momentos, isso infelizmente, meus amados, tem acontecido na maioria dos relacionamentos, né? Aqueles poucos momentos que o casal conversa, infelizmente. Vários são os fatores, às vezes é o trabalho, que não deixa um casal conversar mais, às vezes é o estresse, às vezes é porque chegou num período do casamento que os dois vivem quase igual irmão, né? Cada um vai para um lado, cada um faz suas coisas, aí tem um momento no dia que fica juntinho justo ali. Cada casamento é de um jeito, né? Cada casamento é de um jeito. O meu, por exemplo, meu marido sai para trabalhar, então ele tá pro lado dele, eu tô pro meu lado o dia inteiro, aí chega na hora do almoço, a gente senta, a gente almoça. Normalmente a gente não conversa tanto, porque a gente liga o jornal e ele tá ali com a cabeça quente, pensando nas coisas que ele tem que fazer, ou então ele já tá cansado e tá querendo só repousar um pouquinho. Depois ele sai para trabalhar de novo e hoje eu já continuo meus afazeres aqui. Nesse meio tempo chega a filha em casa, aí ele chega em casa. Meu marido não é cristão, não é uma pessoa que tem a Deus como melhor amigo, infelizmente. Isso faz muita diferença no relacionamento. Aí quando chega de noite, a gente janta em família, graças a Deus ainda somos um tipo de família que nós nos reunimos todos os dias na mesa para comer, tá? Almoço e janta e café da manhã. Então a gente tem aquele contato, né? A gente tá junto, é sempre um pelo outro, com os filhos, a gente ainda tem esse momento com os filhos e tal. Depois ele vai resolver relaxar um pouquinho, né? Aquele horário das 7 até as 8, 9 da noite.
ele tá com a cabeça, né, no pensamento das coisinhas dele, os meninos vão ficando assim, fazendo o resto do dia, né, da noite. Depois a gente coloca os filhos para dormir, 8h30 da noite, meus meninos são acostumados a dormir cedo. Aí a gente senta no sofá e vai ver televisão, né? Ali a gente dá a mão pro outro, é aquele momento, né? A gente sabe, eu tô perto dele, ele tá perto de mim, a gente tá acostumado a viver assim, né? Nós não somos um casal de muita conversa, porque meu marido não é um tipo que fala muito. Ele tem uma espécie de mundinho dele, mas a gente tá ali. A gente sabe que um conta com o outro. Às vezes a gente até estressa. Quando ele me pede alguma coisa, eu estresso, né? Tendo a estressar muito, que às vezes tem um pouco de homem, às vezes quer tudo muito na mão. Então eu dou aquela estressada, mas logo em seguida eu procuro fazer aquilo que ele pede e tal, e vice-versa, não me nega nada, não... Mas é um tipo de pessoa que eu sei quando ele está preocupado com dinheiro, quando ele está estressado de trabalho, quando ele está cansado e basta, quando ele está bem. A gente conhece, meus irmãos, a gente conhece. A gente conhece, eu posso te garantir para vocês que se um dia ele faltar ou eu faltar, vai fazer muita falta na minha vida ou na vida dele, né? Porque faz parte um da vida do outro. Então isso é um relacionamento. Existe uma amizade, existe uma cumplicidade, existe um conhecimento profundo. Só de bater o olho a gente já sabe como é que a pessoa tá, né? E é assim que o livro de Jeremias nos leva a ver um pouco a Deus. Se você é um pouquinho sensível, vocês me perdoam, eu tô com uma espécie de alergia essa manhã que me coça o nariz, me coça por cima, não sei o que é, tá coçado. O livro de Jeremias, ele nos leva a ver Deus um pouco desse modo. Por isso que eu quero ler com vocês, porque ele mostra realmente esse lado de Deus, Deus preocupado, Deus chateado, Deus indignado. Tá? Então nós vamos ler, vamos até onde Deus permitir. Jeremias, capítulo 1. A palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, não me perguntem, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Josias, se você vai lá em 2 Reis, ele foi um rei muito bom. O rei Josias foi um homem que teve um amor, um temor muito grande por Deus, ok? E é muito bonita a história do rei Josias. Vocês têm que ir lá na 2 Reis que vocês vão encontrar a história de Jeremias, do rei Josias. Eu aconselho os irmãos. E durante o reinado de Jeoaquim, que foi um outro, né, filho de Josias, que eu já não lembro se foi um rei cujo coração pertenceu a Deus ou não, acho que não. Filho de Josias, rei de Judá. Até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Basicamente, Jeremias, ele viveu durante o reinado de 3 dos últimos 3 reis de Judá. Ok? Um filho do outro. Sendo que o primeiro deles, que é o rei Josias, foi um homem cujo coração se agradou de Deus. Se agradou a servir a Deus. Ok? Os outros 2 eu não me lembro. Tem que voltar lá em 2 Reis para lembrar. O chamado de Jeremias. Como que começou? Aqui, meus irmãos, vocês vão começar a ver comigo como que Deus... Quando eu leio essas coisas, eu imagino Deus sentado na casa dele, vamos dizer assim, porque Deus, ele tem um local no qual ele está constantemente. A gente conhece esse local como o trono de Deus, o céu, o 3º céu, né? Então, eu imagino Deus ali, no local onde ele habita, vamos chamar assim, porque a gente não tem mentalmente, cérebro, para conseguir imaginar isso como ele é na prática, mas vamos entender como o local onde Deus habita. Então, eu imagino Deus na sua habitação olhando para Jeremias. E Deus começa. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Como que essa palavra veio a Jeremias? Não sei. Não sei se foi em sonho, não sei se Deus tomou ele em espírito e falou com ele. Mas começa Deus. Olha como é que Deus, ele é profundo, ele é sensível e ele pega a pessoa num chamado. No caso de Jeremias. Vamos ver a história entre Deus e Jeremias, hein? Deus literalmente fala com Jeremias. Capítulo 1, versículo 5 de Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, ou eu o conheci.
antes de formá-lo no ventre. Antes de você nascer, eu, Deus, o separei e o designei profeta às nações. Isso aqui é um alerta com o aborto, né? Você vê que lá no útero, né, antes da criança estar formada do tudo, Deus ele já separou, no caso ali, é Jeremias. Deus já tinha um destino para a vida dele, tá? Mas eu disse, aí é Jeremias, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias, ele era jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Não sei como, meus irmãos, a gente tem que continuar lendo a história de Jeremias para entender o que é que ele realmente pôde fazer fisicamente, mas é o que Deus disse para ele. E a palavra do Senhor veio a mim, Jeremias. O que você vê, Jeremias? Jeremias responde, vejo o ramo de uma amendoeira. Respondi, o Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Meus amados, essa amendoeira, tá? Essa amendoeira, a palavra vigiando assemelha-se à palavra amendoeira em hebraico. Por isso que eles têm esse discurso. Deus, ele pergunta para ele, o que você está vendo? E Jeremias responde, eu vejo o ramo de uma amendoeira. E Deus diz, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus, ele fala para Jeremias que ele está vigiando para que a palavra dele se cumpra. E se Deus falou isso para Jeremias na época dele, vocês acham que Deus não está ainda vigiando para que a sua palavra se cumpra, inclusive nos dias atuais? Principalmente quando no livro de Jeremias existe profecia, existe promessa de Deus lá para frente, para o futuro da época do povo de Israel, ou para o milênio em diante. Então, vigiar, o que é, meus irmãos? O que é vigiar? Vamos entrar na Bíblia com a sensibilidade que Deus ele quer de nós. Vigiar está o tempo todo observando, é alerta. É observando cada detalhe, cada movimento, cada situação. A palavra de Deus diz que o próprio Deus ele está vigiando para que a sua palavra se cumpra. Não é que Deus estabeleceu todas as regras, os regulamentos, né, regras, todas as suas regras e regulamentações, virou as costas e está lá sentado no seu santo trono. Mas a Bíblia diz que Deus ele trabalha. Jesus ele está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, Deus está cuidando, zelando as suas coisas, vigiando para que tudo aconteça. A sua palavra deve ser cumprida. Então Deus ele continua falando com Jeremias. Isso aqui é Deus falando com Jeremias, hein? A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra, desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Meus irmãos, uma coisa curiosa que a gente consegue observar é que Israel, basicamente, sempre foi atacado pelos reinos do norte. Para a batalha do Armagedon que está para acontecer, a Bíblia diz que vão ser os reis do norte que vão marchar contra Jerusalém. Se você vê quando teve o período do Holocausto, foi a Alemanha que veio contra os judeus. E a Alemanha, ela vem do norte de Israel. Ela está geograficamente localizada ao norte no planeta Terra com relação a Israel. Se você vê Babilônia, ela veio do norte.
Então, quando Deus fala que manda uma terra do norte contra esse povo, a gente vê no período de todos os tempos, nações vindo do norte contra Israel até os dias atuais. E ainda vai acontecer, E Deus, ele diz, do norte se derramará a desgraça. O que a palavra desgraça significa? Falta de graça. E o que é graça? Graça é livramento, graça é socorro, graça é provisão, graça é cuidado. E Deus, ele diz, estou convocando todos os povos dos reinos do norte, todos os povos do reino do norte. E aqui a gente vê na história até os dias atuais. A gente vê a Babilônia, a gente vê a Alemanha, agora a gente vai ver provavelmente Gog e Magog, né? Dizem que Gog pode ser a Rússia, com os reis do Oriente, que aí entra a China e etc. Olha para vocês verem como é que Deus, ele é profundo numa só palavra. Ele não disse uma coisa só para aquela época, mas ele englobou de um modo geral reinos do norte, reinos. O reino de Hitler, né? Hitler, quando ele assumiu o poder, ele cria que eles iriam reinar por 1000 anos. E eles iam fazer a chamada raça pura, ou raça ariana. E ali, eu não sei porque ele cismou com o povo judeu, principalmente. Diz que eles eram o motivo era uma praga no mundo. E eles precisavam exterminar os judeus. E vieram do norte. Estou errada? Me corrijam. E aqui Deus continua. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades. Porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Você precisa ler 2 Reis, se você quiser entender bem o livro de Jeremias. Talvez hoje, num pouco de tempo livre, eu te aconselho, depois desse estudo aqui que nós vamos fazer hoje, a ler 2 Reis, todo o livro. Não lembro se é grande ou pequeno, meus irmãos. Mas ali, se você ler devagarzinho, vai falar o rei de Judá, o rei de Israel. O rei de Judá, o rei de Israel. E em cada período tinha um rei de Judá e um rei de Israel, ok? E ali você vai ver as práticas que eles fizeram. Aqueles reis cujo coração agradava a Deus e aqueles reis cujo coração não agradava a Deus. Vocês vão ver a história de reis que até queimaram seus próprios filhos no altar a um deus chamado Moloque. Vocês vão ver reis que trouxeram dentro do templo que tinha feito o rei Salomão, inclusive Salomão, eles trouxeram até prostitutos cultuais, que eram homens homossexuais, que faziam suas camas dentro do templo que o Davi e o rei Salomão tinham construído, onde eles levaram a Arca da Aliança, e ali eles faziam sexo com homem, com mulher, para oferecer aquele ritual sexual ao Deus ao qual eles levantaram o altar. Chamamos os prostitutos cultuais. Vocês vão ver os chamados balaíns. Balaíns são pequenos altares que o povo de Israel levantou durante todo o tempo ali na terra deles. Então a Bíblia conta que eles viam um monte bonito, com uma bela árvore frondosa, eles iam ali construir um pequeno altar para um determinado Deus, ao ponto que Israel ficou toda cheia de ídolos. Uma terra que Deus disse para não ser profanada, uma terra de promessa, uma terra que Deus deu a Abraão como herança, deu a Moisés, deu ao povo de Jacó, que formou as 12 tribos. O Jacó teve 12 filhos e cada um deles foram as 12 tribos. Ok? Então você vai estudando lá atrás e aqui você começa a entender. Deus, ele deu vitória para Davi. Davi reinou mais de 40 anos. Eu não lembro quanto foi o tempo exato, mas eu sei que no mínimo 40 anos Davi reinou. E Davi nunca teve uma derrota. Davi, ele venceu todos. A Bíblia conta que foi Davi que terminou de exterminar com os gigantes. E não era um ou dois, eram povos de gigantes.
tem a história de quando Moisés ele pereceu, aí teve, acho que foi Josué. Eu lembro da música Josué, Jericó, 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 Josué. Bom, e as muralhas ruíram, negócio assim. Foi Josué que entrou numa terra de gigantes. E Deus deu uma vitória para Josué. Eles só rodearam em torno dos muros da cidade, em silêncio, durante alguns dias. No último dia, Deus falou para eles darem um grito. E quando eles deram ou um grito, ou o último grito, caíram as muralhas. E o povo ficou desesperado com aquele poder e fugiu. E eles entraram numa terra que estava ali dada de mão beijada. Então, essa é a história de um Deus que deu tudo. Deus, ele deu prosperidade. Deus, ele deu fertilidade. Deus, ele deu vitória. Deus, ele deu paz. A Bíblia diz que o reino de Salomão não teve guerra. Salomão, quando foi rei, ele teve honra e glória que outros reis vinham visitar Salomão para conhecê-lo, para ouvi-lo falar pela profunda sabedoria de Salomão. Então você vê ali uma história de honra. A Bíblia diz dos tesouros de Salomão, dos tesouros do rei Davi. E esse povo foi passando de geração em geração e foi se deturpando. Só de Salomão armou 1000 mulheres, entre concubina e esposa, e trouxe para dentro do seu reino, né, todo tipo de deus, de idolatria, tudo que não podia ele trouxe de volta. Ele trouxe o Egito de volta para dentro do meio do povo. Quer dizer, Deus libera eles da escravidão do Egito e Salomão casa com a filha do faraó. Imagina o que o cara não trouxe para dentro da terra de governo de Salomão, para Israel, ok? Então, por isso que Deus ele fala, pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades. Porque eles também não obedeciam mais os decretos de Deus. Por exemplo, a cada 7 anos ou 6 anos, eles tinham que plantar e cultivar a terra. No 7º ano, a terra tinha que descansar. Isso é um mandamento de Deus. Mas Deus ele falou isso por quê? Porque no 7º ano, a terra, ela descansava. Deus ele fala que eles tinham só que pegar aquilo que a terra produzisse por si só. Quer dizer, se tinha uma árvore de uma determinada fruta ou de alguma coisa, se aquela árvore produzisse sozinha determinado fruto, aí eles iam ali e pegavam, nem para tirar da árvore, parece que o fruto tinha que cair na terra e eles escolhiam. É uma coisa assim. E no 7º ano, a terra tinha que descansar. Diz que ela não tinha que ser lavrada, nem trabalhada, nem tocada. Tinha que ficar ali abandonada, literalmente por um ano inteiro, porque ali ela renovava as suas forças. E diz a Bíblia que os judeus, eles já não respeitavam mais esse tipo de mandamento, entre tantos outros. E aqui Deus ele começa a falar de maldade, porque o povo foi mal desde o princípio. Quando Moisés subiu o Monte Moriá para pegar as pedras, né, a pedra dos mandamentos, né, as tábuas dos mandamentos, a Bíblia conta que Deus ele vira para Moisés e fala, desça, porque o seu povo já se prostituiu. Deus ali ele ficou tão indignado com o caso do povo ali que estava no meio do deserto. Eles fizeram um bezerro de ouro. Quando eles saíram do Egito, a Bíblia conta que eles pegaram o povo do Egito, né, os egípcios, deram presentes para eles. Deram ouro, deram tantas especiarias, encheu o povo de coisa. Quer dizer, foi um presente, de um modo geral, de Deus, porque Deus mandou eles pedirem para os egípcios presentes, ouro e tudo. E os egípcios deram. Então foi uma bênção. Talvez aquele ouro era para eles começarem um futuro diante da vontade de Deus, ou simplesmente começarem com uma certa riqueza. E a Bíblia conta que Moisés estava lá no monte pegando as leis. Aí Deus diga para ele, parece que depois já de 40 dias, ele fala, desce. Porque o seu povo, ali Deus ficou tão indignado que ele não falou meu povo. Ele virou para Moisés e falou o seu povo. Você vê Deus literalmente zangado. O seu povo já se prostituiu. E ali Moisés fala, não meu povo, o seu. Foi o povo que o Senhor tirou do Egito. E ele corre e desce, quando ele chega lá embaixo, eles estavam fazendo o primeiro carnaval da história. Eles estavam dançando, eles estavam hipnotizados com a festa a um ídolo que era um bezerro de ouro. E a Bíblia conta que Deus ele abre um buraco na terra, engole
aqueles homens ali. Muitos deles morreram ali, caíram, ou eles mataram, não sei. Mas isso são histórias, né, que a Bíblia vem trazendo. E isso gerou já maldade, porque foi maldade. Deus, ele deu tanto e o povo virou as costas. Então, por que me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram? E você, Jeremias, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Então aqui, o capítulo 1, a gente vê a conversa de Deus com Jeremias, já explicando como é que ia ser o ministério de Jeremias, como ia acontecer as coisas, e já começou a dar uma justificação. Agora a gente entra no capítulo 2, a infidelidade de Israel. Olha só, isso aqui é um bate-papo de Deus com Jeremias, hein? Vamos prestar atenção, em nome de Jesus. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos dê sensibilidade à voz do Senhor. Por isso que eu falo, lemos a Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender o coração de Deus, como ele já passou aperto, como que ele já sofreu, como que Deus já foi magoado com os homens. E ainda assim, o que está acontecendo? Vamos ler. As palavras do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. E ali Jeremias foi. E aqui Jeremias fala a voz de Deus, a boca de Deus falando. Olha, eu me lembro de sua fidelidade. Eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que a devoravam, eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Olha, esse primeiro pedaço é quando o povo ainda seguiu a Deus. Houve tempos, aqui ainda no meio do deserto, que o povo de algum modo seguiu a Deus. E ele aqui começa a lembrar do passado. Deus, ele literalmente fala, eu me lembro da sua fidelidade. Isso aqui foi depois do bezerro de ouro, provavelmente, né, meus irmãos? Porque Deus, ele foi separando o trigo do joio desde aquela época. E ali teve quem realmente foi fiel a Deus. Por exemplo, no reino de Davi, o povo foi fiel a Deus, porque Davi levou o povo a amar a Deus, né? Mas aqui ele está falando ainda da época do deserto. Olha, eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era jovem, quer dizer, quando Israel estava começando ainda a crescer como nação e tudo, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor, porque eles não tinham pecado ali naquela condição. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que os devoravam, eram considerados culpados. Porque naquela época, quem atacava Israel, quem fazia mal com Israel, era culpado. Porque fazia de si próprio. Não porque o povo de Israel se inclinou contra Deus e pecou. Não, aqui Deus ainda está falando do princípio. Tá? É como alguém que ama a Deus de todo o coração e tem ataques na sua vida. Quer dizer, então não é porque a pessoa em si está fazendo mal contra Deus e Deus está abandonando ela na sua própria paixão, na sua própria carne. Mas aqui são os fatos da vida que estão levando aquele ataque, né? Então é que Deus está levando para esse lado. Então ele diz, os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam, eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor.
Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem do deserto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Olha, o versículo 11 é muito curioso, o versículo 11 do capítulo 2, a se observar. Olha para vocês verem, meus irmãos. Se vocês pensam, né? O Brasil tem quem como padroeira? A Nossa Senhora Aparecida. O Brasil quantos anos tem? No mínimo 500 anos. 500 é alguma coisa. Vocês veem o Brasil ter trocado a padroeira dele? Nesses 500 anos? Ou desde quando ela se tornou padroeira? Alguma vez vocês viram na cidade de Aparecida do Norte um outro ídolo levantado com mais honra do que a própria Aparecida do Norte? Se você vem em Roma, vocês vão ter o Papa como o ídolo principal, o Deus dos romanos, o Deus dos italianos, é o Santo Papa. Vocês já viram o povo italiano trocar o Papa por um outro Deus? Os muçulmanos com seu Alá. Vocês viram alguma vez os muçulmanos trocarem de Deus? Se você vê os seguidores de Buda, o povo, a nação que tem como Buda o seu Senhor, alguma vez eles trocaram seu Deus Buda por um outro Deus, porque simplesmente seguiram outro Deus? Não estou falando de quem se converte a outra religião, sempre teve em todos os lugares, mas nós estamos falando da maioria da população que segue aquele Deus, aquele ídolo. Vocês veem aí, por exemplo, os seguidores de Ogum, de Oxum, os seguidores de Bafomé, eles trocam seus ídolos. Os seguidores da deusa Shiva lá na Índia, onde tem altares lá no Nepal, na Índia, a deusa Shiva. E aqui Deus está falando exatamente isso. Reparem do deserto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Deus ele coloca próprio como uma coisa própria absurda. Reparem lá do deserto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses? É verdade, meus irmãos, existe uma alta fidelidade aos deuses de cada um. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Olha a diferença. O povo de Israel, eles tinham uma glória. Eles tinham glória. E a glória que eles tinham era explicada. Se vocês me seguirem, me adorarem, me amarem de todo o vosso coração e obedecerem às minhas leis, eu vos honrarei, e vocês serão ricos, prósperos, todas as nações vão vir até vocês, trazendo honrarias. Vocês vão viver numa terra que mana leite e mel. Mas se vocês se voltarem contra mim e seguirem outros deuses, outro ídolo, eu virarei o meu rosto. Já a terra não produzirá, já não terá chuva, vocês vão ser assolados pela espada, pela fome, pela peste, pela guerra. Isso está tudo, Moisés ele deixou isso tudo. Antes de Moisés se separar e morrer, vamos dizer assim, Moisés mesmo fez um discurso longo para o povo de Israel. Moisés ele voltou lá atrás em Abraão. E vocês vão ver, não lembro onde que está, mas tem um livro bíblico que fala na despedida de Moisés. E Moisés ele deu um sermão. Depois Moisés orou pelo povo.
Quer dizer, isso foi sempre, de tempo em tempo, alguns sempre lembraram o povo dessas coisas. Mas o povo que fez, trocou a sua glória por deuses inúteis. Tá lá, versículo 11 do capítulo 2 de Jeremias. E Deus continua: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Quando Deus ele fala esse ó céus aqui, Deus está se referindo a quem? Aos habitantes das regiões celestiais. Que vem. Desculpa, eu tô com alergia hoje, eu tô botando álcool em cima do nariz. Deus ele fala aos céus. Deus ele está falando para as testemunhas celestiais que assistem o desenvolvimento do homem na terra. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis repararam ou racharam o seu crânio. Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Assíria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que a prendiam. Mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. É o que eu falei no início, né? O povo, eles viam um monte bonito, uma árvore frondosa, e ali levantavam um altar para um Deus novo, queimavam incenso e seguiam aquelas coisas. Então Deus ele começa a chamar Israel de prostituta. Por que prostituta? Porque eles traíram o amor, a fidelidade a Deus para seguir em outros deuses. E aqui Deus continua comparando Israel com uma prostituta. Daí vem, né, o chamá-lo de prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta. Seleta é selecionada, especial, coisa da melhor qualidade. Então Deus ele fala, eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Deus, quando ele chama Abraão, ele começa a trabalhar Abraão, depois ele chama Moisés e ele dá os mandamentos para Moisés. Então ele cria um povo literalmente virgem, ele renova com o povo de Israel lá atrás. Se vocês verem o Êxodo, né, que é a travessia deles no deserto, como que Deus ele trouxe tantos ensinamentos, 40 anos ensinando aquele povo, né? Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Como? Eu te fiz pura e você se tornou uma videira degenerada e selvagem. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás de Balaíns? Balaíns são aqueles pequenos altares que eles faziam nas suas cidades. É como hoje, né? Se você vê, muito católico faz isso, né? Aqui na Itália, por exemplo, tem muitas casas que eles fazem um altar a santo. Ao santo que eles têm devoção. Aqui mesmo, de frente para minha casa, tem um chamado Balaim. Eles fizeram um jardim muito bonito na entrada da casa, a casa muito bonita também. Aí eles fizeram um buraquinho assim, uma montanha, uma caverninha, e colocaram um ídolo da Nossa Senhora deles ali. E ali, para economizar, todo dia acender e apagar a vela, eles colocaram já uma lâmpada, né, que fica acesa como uma vela 24 horas por dia. Isso é um Balaim, tá? E aqui Deus está falando. E que não correu atrás de Balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito.
Você é como uma camela jovem e arisca, que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Olha só, meus irmãos, ao que Deus compara Israel? A uma jumenta no cio, uma jumenta selvagem que ninguém pode domar. Um animal selvagem, ele não pode ser domado, ele vai por conta sua, ele vai com o vento. Vocês já ouviram essa expressão de aqueles que vão com o vento? Quer dizer, cada um que dá uma opinião, ele segue. Aí quando vê uma outra opinião, ele muda de ideia e já segue outro, quer dizer, vai com o vento. E aqui está falando que ela está como que no cio, porque o animal no cio, ele quer fazer sexo sem parar, com qualquer coisa que aparece na reta. Então, uma jumenta selvagem no cio. Assim Deus compara Israel. Porque Israel se tornou selvagem, indomável, não tinha mais sensibilidade ao ouvir a voz de Deus e se prostituía com tudo quanto é ídolo que aparecia. Eles não escolhiam, não, qualquer ídolo que aparecia, Israel logo se prostituía. Isso está acontecendo nos dias até de hoje, hein? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão o que está no mês do cio. Aqui está no mês do cio. Olha, os machos, quer dizer, os novos ídolos, os novos deuses, as novas doutrinas, não tinham dificuldade para convencer Israel. Meu irmão, vai tentar falar com um budista. Vai atrás de um católico idólatra. Vai atrás de um muçulmano radical tentar converter esse povo. Eles não têm, é difícil. Vai no testemunho de Jeová provar que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz, que vem um arrebatamento, etc. Esse povo não aceita. Mas Israel não. Se você chegava diante de Israel com uma nova teoria, com um novo Deus, bacana, então vem, ecumenismo, vamos botar tudo aqui dentro. Champanhe. É igual esses crentes que estão entrando aí para o ecumenismo atualmente. Eles estão aderindo à maçonaria, eles estão aderindo ao catolicismo, eles estão aderindo ao pessoal espírita, eles estão aderindo a todo mundo. Estão indo visitar. Você vê o Papa, né? O Papa é uma prostituta, é a grande meretriz, porque ele sai fazendo visita para tudo quanto é religião. Você vê isso pelo YouTube aí de todo lado. Porque é a grande meretriz, é a grande prostituta. E tem ido para tudo quanto é lado, tem se prostituído com todos os outros povos, com todas as outras religiões, e entre eles estão fazendo casamento. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem a madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Voltaram para minhas costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos, e onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-la na hora da adversidade. Por que os seus deuses são tão inúmeros como as suas cidades, ó Judá? Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo. Eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Rebelião contra Deus. Aqui está dizendo que, na época de Jeremias, eles matavam os profetas. Eles matavam os profetas. Os profetas, eles iam, eles profetizavam a palavra de Deus, eles falavam que Deus estava indignado, triste com a idolatria deles, eles iam e matavam o profeta. Então aqui Deus está falando, de nada adiantou castigar o seu povo. Eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas, como um leão devorador. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Porque de geração em geração, Deus sempre procura, meus irmãos, trazer a verdade. De geração em geração, Deus sempre procura trazer as coisas como elas são. E aqui Deus ele fala de novo, olha, vocês desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Por que o meu povo diz, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti?
Será que uma jovem se esquece das suas joias ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com seu procedimento. Aqui Deus está falando que até as mulheres da pior espécie aprenderam com seu procedimento. É o caso de mulheres que realmente são vadias no tudo. Mas de tanto sofrerem desilusões com o amor, chegou um dia que elas calmam e elas refletem. Mas Deus está falando que Israel, né? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor? Que amor? Deuses ali, deuses aqui, nova idolatria, nova coisa, nova fé, novas ideias, ideologias. Então Deus fala que eles eram habilidosos a buscar esse tipo de coisa. E aí ele fala, mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com seu procedimento. Mas nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes, que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente. Ele não está irado comigo, mas eu passarei a sentença contra vocês. Porque você disse que não pecou, porque você não leva a sério a sua mudança de rumo? Responsabilidade. Aqui é Deus chamando o povo de Israel a responsabilidade. Porque Israel fazia essa bagunça toda e dizia, sou inocente, ele não está irado comigo. Mas eu passarei a sentença contra você. Por que você disse que não pecou? Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? É o que Deus está falando até hoje conosco. Quantos e quantos e quantos e quantos por aí dizem que não pecaram, que Deus não vai nunca trazer juízo, que Deus não vai fazer nada, que Deus é um Deus de amor, que Deus é bom. E aqui Deus está falando, por que você não toma vergonha na cara e assume os seus procedimentos errados? É isso que Deus está chamando o povo hoje a pensar. Enquanto eles estão abrindo novas igrejas para homossexuais, enquanto eles estão abrindo sexy shopping, agora tem até indústria pornográfica para fazer filme evangélico, a gente já conversou sobre isso. Aqui nós estamos falando do nosso povo. E Deus está falando, por que você não toma vergonha na cara? Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Quando determinado indivíduo se rebela contra Deus, o Deus da verdade, o Deus de bênção, o Deus zeloso, o Deus que cuida, o Deus que guia, essa pessoa se rebela contra esse Deus, eles vão buscar um outro Deus, uma outra fonte de fé, uma outra fonte de vida. E o que acontece? Chega um momento que aquele Deus que eles seguem não podem ajudá-lo. Não podem ajudá-lo. A Bíblia fala disso. Pois o Senhor rejeitou aqueles a quem você confia. Porque esses deuses, esses ídolos, eu chamo como vocês quiserem, ele já foi rejeitado pelo próprio Deus. Porque eles, por si só, já estão na heresia, na depravação total. Eles fazem tudo contra Deus. Eles vão de tudo contra Deus. E aqui, é isso que Deus está falando. Se o homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Olha, se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela vai e casa com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Porque aquela mulher é casada com o marido, ele vai separar dela por um motivo qualquer, ela vai e se casa com outro, e ali ela tem relação com outro homem, às vezes tem até filho, tem uma vida com outro, ela se contamina sexualmente, e Deus ele está comparando isso, ele chama Israel de prostituta. Olha, mas você tem se prostituído com muitos amantes. Aqui Deus já vai... Não foi com o outro marido que Israel se casou. Israel, literalmente, ela abandonou o seu Deus, que a acolhera, e se prostituiu com muitos outros deuses, culturas, povos, nações, línguas e tudo. Então Deus fala, mas você se tem prostituído com muitos amantes, e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor.
Olhe para o campo e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? É o que eu estou falando dos balaíns. Onde ia fazer um altar, onde ia fazer uma cerimônia, onde ia fazer um culto a Deus. À beira do caminho você se assentou à espera de amantes. Assentou-se como um nômade ou árabe no deserto. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar. Meu pai, amigo da minha juventude, ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Quando Israel estava em maus lençóis, eles corriam e clamavam a Deus. Mas contemporaneamente, eles continuavam praticando maldade. Eles continuavam se prostituindo. Era uma mulher de ninguém. Israel foi uma grande prostituta aqui, como Deus está colocando. Deu para entender? A gente vê, meus amados, que Israel é a nação cujo Deus é o Senhor. Israel é a nação escolhida de Deus. Israel é uma nação que tem uma promessa eterna. A salvação do povo de Israel vai ser completamente diversa da salvação das demais nações do mundo. E olha que são mais de 100 nações no mundo afora. As nações do mundo vão ter a Jesus, incluindo aqueles judeus que aceitarem Jesus. Mas o remanescente de Israel, que vai reconhecer que Jesus é o Messias, eles vão ser salvos no Armagedon, depois lá na grande tribulação. E tem toda uma promessa particular. Deus ele tem tanto amor com Jerusalém que ele criou uma Jerusalém celestial. E Deus ele tem tanto amor com essa Jerusalém que ele vai fazer com que ela desça dos céus. Depois do milênio, você vai lá e lê lá em Apocalipse. Mas já no milênio, quando Cristo vier com seus santos para combater, né, todos aqueles que estão tentando destruir Israel a todo modo, a Bíblia diz que Jesus ele vai estabelecer um reino milenar. Satanás ele vai ser preso por 1000 anos. E todas as nações da terra, por todos os anos, vão subir a Jerusalém levando ofertas de louvor a Deus. E o próprio Jesus vai passar a habitar em Jerusalém como rei e governará toda a terra. Isso aqui, meu Deus, meus irmãos, é uma expressão de amor atrás da outra, de Deus para com a nação de Israel. E aqui Deus, ele é lindo, porque apesar que ele ama tanto, apesar dele amar tanto essa nação, ele mostra aqui a vergonha dela, para quem quiser aprender. Basta você ler o Velho Testamento, você ler a Bíblia, você vê aqui como que Israel foi infiel a Deus. Como que Israel foi infiel a Deus. Meus irmãos, Jeremias é muito linda. Aqui Deus continua falando. Olha, durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei, ela voltaria para mim. Pensei que ela voltaria para mim, mas ela não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora. Está lá em 2 Reis. Por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e de madeira. E apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Porque, como eu disse lá no início, Israel e Judá se separaram. Israel caiu completamente. Os reis de Israel foi um depravado atrás do outro. Raros foram os casos de reis cujo coração agradava o Senhor. E Judá foi fiel quase que até o fim. Mas chegou um momento que até Judá se uniu com os reis de Israel e se prostituiu e depravou tudo. E não se arrependeram. A Bíblia diz que Deus, ele esperou. Quem sabe Judá vai se arrepender, como sempre, né?
Quem sabe Judá vai se arrepender e vai se voltar para mim de todo o coração. Mas aí ele fala que Israel, apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Olha a indignidade de Deus aqui para com Israel e Judá. Deus, ele sonda os nossos corações e sempre espera o arrependimento. O Senhor me disse, Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Vai e proclama essa mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheço o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o Deus, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, 1 de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Aqui, meu amado, minha amada irmã, aqui é uma promessa de Deus para um milênio. Quer dizer, depois de toda a indignação de Deus, quando ele conversa com Jeremias, ele começa a falar para Jeremias, profetizar, para que Israel volte-se para Deus. Ele começa a pedir arrependimento e Deus começa de novo a dar promessa. E aqui ele fala, o trono do Senhor e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Obstinar é uma coisa, é como um trem sem freio, que ninguém para. Isso é ser obstinado. Com que alegria eu a trataria como se tratam filhos e lhe daria uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai e que não deixaria de seguir-me. Mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Houve-se um choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados. Aqui está falando de coisa econômica. Eles davam ofertas e ofertas e ofertas a Baal. E a Bíblia diz que o Deus Baal, o Deus da vergonha, ele está consumindo o fruto do trabalho dos antepassados. Toda a riqueza que Israel tinha acumulado, ela estava sendo dada a Baal. É isso que está acontecendo hoje. Os líderes que se dizem cristãos, em vez deles canalizar o lucro, a renda, as ofertas para os missionários, para o povo no mundo, ajudando, trazendo o evangelho para a terra, o que eles estão fazendo? Eles estão convertendo dinheiro para Baal, comprando jatinho, carro importado, casa, mansão e todo tipo de gosto, de luxo, de capricho que um ser humano se pode conceber. É aqui que está falando, olha, as ovelhas, os bois e os seus filhos e as suas filhas, seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus,
tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não temos obedecido ao Senhor, ao nosso Deus. Então, esse pedacinho do capítulo 3 é Deus chamando Israel já ao arrependimento. Ao arrependimento, meus irmãos. Deus primeiro, ele colocou, como Deus sempre faz, né? Deus primeiro, ele colocou a culpa. Ele mostrou a culpa. Mas agora, Deus, ele começa a chamar o povo ao arrependimento. E aqui ele fala que vai vir um dia que o povo de Israel vai ser curado da sua rebeldia. É igual eu falei no início dessa palavra, que vai chegar um dia que a guerra do homem para com Deus vai acabar. Porque Deus, ele vai fazer novas todas as coisas. Deus, ele hoje está nos chamando. Deus hoje ele está nos chamando ao arrependimento. Deus hoje ele está nos chamando a largar a idolatria. Deus hoje ele está nos chamando a deixar esse coração obstinado, rebelde, duro, que acha que ele é o centro de tudo e se despir do seu próprio orgulho, da sua autossuficiência e olhar para o céu, onde existe um Deus maravilhoso que nos ama tanto, meus irmãos, e só quer fazer o bem para nós. É isso que Deus hoje está fazendo. Hoje Deus tem convocado dia após dia o arrependimento entre as nações, através de Jesus Cristo, através da mensagem da cruz. Deus, ele está nos chamando ao arrependimento, a nós, a largarmos os nossos balaíns. Talvez você se diz, eu sou um crente, eu sou cristão, eu leio a palavra de Deus, eu sigo a Jesus, mas você ama o seu carro, você ama a sua roupa, você ama a sua estética, você ama a sua vida. Você tem levantado balaíns de idolatria neste mundo, você tem amado mais ao mundo do que a Deus. A Bíblia diz, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, consomem, mas acumuleis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Hoje, o que é o tesouro do seu coração? O que é o maior valor da sua alma? É o que você tem construído e construiu nesse mundo, seus planos para o seu futuro? E por ter isso, você justifica que o seu Deus, ele não é um Deus de ira, que não vai fazer toda essa bagunça. Eu li outro dia um comentário de um dizendo, por que em vez de fazer essa profetada que vocês estão fazendo, falando que Jesus vai voltar, que vai ter arrebatamento, etc., vocês não começam a ler a Bíblia e aprender que nós temos um Deus de misericórdia, um Deus de amor? Porque essa pessoa, ela quer mais o mundo do que a Deus, e ela nega a palavra de Deus. Deus, ele está trazendo juízo, ele está trazendo conserto, ele está trazendo ira, ele está trazendo arrependimento, ele quer resolver essa bagunça. E tem cristão aí falando que não é assim. Então Deus hoje ele tem nos convocado uma Assembleia Santa para se arrepender, para julgar por terra os nossos balaíns, os nossos pecados, as nossas rebeldias, a nossa ingratidão, a nossa falta de valor. A gente não pode, meu querido, minha querida, olhar só para a nossa vida. Às vezes você está com uma vida muito boa e você não quer que Jesus volte porque a sua vida está boa. Mas Deus, ele quer que a gente jogue por terra esse egoísmo, porque enquanto você está vivendo bem, tem gente aí fora passando uma desgraça atrás da outra. Coisas terríveis que nós temos visto nos noticiários. Meus irmãos, não é justo, como um filho ou uma filha de Deus, que você esteja na bonança, vivendo uma vida de serenidade e de paz, e 90% dos seus irmãos estão sendo perseguidos, assolados, passando dificuldade, problema, aflição. Nós não estamos falando só daqueles que estão morrendo aí por causa do amor à palavra de Deus, os mártires desse tempo. Mas nós estamos falando das irmãs e dos irmãos que estão matando um leão atrás do outro dia por dia. Pessoas que têm que trabalhar como escravas para conseguir sustentar os filhos. Pessoas que têm que trabalhar como louco, não sabem o que fazer porque tem que pagar o plano de saúde, senão podem ter doenças, problemas e vão perecer. Meus irmãos, a gente tem que ter no coração um sentimento de sensibilidade pela igualhança, né? A igualdade social no mundo. Deus, ele não quer um mundo de gente perecendo de um lado e gente prosperando do outro. Ele nos fez um mundo tão grande, ele deu tanto. Deus é vida, ele pode dar a todos nós direitos iguais. Direitos de viver bem para todo mundo, direito de saúde, direito de alegria, direito de bênção.
Não tem no coração de Deus esse propósito que um povo morre porque está morrendo pela peste, pela guerra, pela fome, pelo seja lá o que for, e outros estão bem. Não é isso, não é justiça. Então é hora da gente julgar por terra os balaíns do nosso próprio da nossa autossuficiência, do nosso ser, e começar a abrir os olhos, deixar de ser egoísta, pensando só na nossa própria vida, no nosso bem-estar. A gente precisa orar a Deus e falar: Jesus, volta. Jesus, volta. Jesus faz justiça. Jesus convence aquele que ainda está no pecado. Jesus levanta aquele que está caído. Jesus, se para que a tua justiça seja feita nessa terra, o Senhor precisa começar com os seus juízos, então que seja feita a sua vontade. Limpa essa bagunça. Extermina a maldição, extermina com os demônios. Basta. Vem trazer o teu reino na terra, Jesus. Vem reinar entre os homens. Vem reinar no coração dos homens. Eu estou bem. Eu não preciso pedir nada para mim. Mas eu preciso pedir por aqueles que estão aflitos, que estão abatidos, que estão cansados, que estão oprimidos. Não é justo que continue assim. Venha, Jesus. Faça a tua justiça no meio dos homens. É essa oração que precisa estar na nossa boca, meus irmãos. A Bíblia diz que o primeiro mandamento, que nós temos que amar o nosso Deus sobre todas as coisas. Mas existe um mandamento que Jesus deixou, que nós temos que amar o nosso próximo como se amássemos a nós mesmos. E amar o nosso próximo é estar sensibilizado com a desgraça, com a dificuldade, com o problema do próximo. Nós não podemos viver só no nosso mundinho. Não é isso que Deus está querendo para nós. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. É tempo de sermos mais sensíveis com o coração de Deus e com a causa dos homens, para que o Senhor realmente comece a separar o trigo do joio, que Deus comece a limpar esse mundo, que Deus comece a restaurar as suas coisas. A natureza tem sofrido com gemidos, o Espírito Santo tem sido entristecido a cada dia por tantas pessoas. O próprio coração de Deus, nesse momento, se encontra como aqui em Jeremias capítulo 1. Um Deus indignado, um Deus triste, um Deus chateado com o pecado, com a idolatria. Você vê que a maioria dos problemas aqui está girando em torno do quê? Do se afastar, do virar as costas para Deus e seguir outras coisas, outras paixões, outros deuses, outros amores. Está tudo em torno disso, prostituição. O homem caiu porque se prostituiu. O homem nunca foi fiel a Deus, nem o povo de Israel, como a Bíblia conta em Jeremias, mas nem as demais nações. O mundo inteiro sempre foi o mesmo brodo, a mesma sopa. E Deus hoje, principalmente hoje, dia 8 de junho de 2015, metade do ano de 2015, Jesus está voltando. Jesus está às portas. Jesus não vai levar uma pessoa para o céu que está com balaim no coração. Jesus não vai levar para o céu. Jesus não vai arrebatar um cristão que se diz cristão, mas que ama o mundo. Se você ama o mundo, Jesus vai te deixar no mundo, meu querido, minha querida. Por isso eu encerro essa palavra te pedindo em nome de Jesus no dia de hoje, que você volte e reflita sobre os caminhos que você tem caminhado nessa terra. Você tem dado valor e amor a Deus ou você tem caminhado nos desejos do seu coração? O que é mais importante para você no dia de hoje? Nós estamos lendo Jeremias. No próximo vídeo, eu vou continuar no capítulo 4, se Deus nos permitir, se nós ainda estivermos aqui para ver tudo isso. E que o Senhor possa estar nos abençoando, porque o capítulo 5 de Jeremias, ele é muito potente, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso, ele é muito lindo. E nós vamos continuar aí estudando tudo isso até onde Deus nos permitir. Creio que é um livro para os nossos dias. E assim, meus irmãos, eu os deixo com a santa paz no coração. Porém, eu os deixo também com uma grande aflição no coração no dia de hoje, caso você esteja com um balaim no seu coração. Se você está adorando, amando, desejando algo que não seja a vontade de Deus em primeiro lugar, em supremacia na sua vida,
Eu desejo, em nome de Jesus, que o seu coração fique inquieto a partir de hoje. Que você não tenha paz, que você não tenha sossego enquanto você não enxergar que existe algo como pedra de tropeço que está te impedindo de olhar em primeiro lugar de todo o seu coração para Deus. Para que isso caia por terra na sua vida e você possa levantar um único altar a Deus Todo-Poderoso na sua vida e assim você possa subir no arrebatamento. Você possa ser salvo. Meu querido, minha querida, eu te digo uma coisa. Não queira ficar na grande tribulação. Não queira pagar para ver. Não queira ver com os teus próprios olhos, dia após dia, o inferno que vai virar esse planeta. Agora é o tempo de lutar com toda a sua força para subir e ser salvo do que está vindo por aí. Porque está vindo é grande. O que está vindo é pesado demais. E é no nome de Jesus que eu deixo essa bênção para você. Se o seu coração está com balainha levantado, se o seu coração está com um ídolo levantado, que não é o Deus Todo-Poderoso, eu desejo em nome de Jesus que você não tenha paz nem sossego enquanto você não resolver essa causa com o Senhor. Porque Deus, Ele precisa que nós tenhamos o nosso coração no altar dEle, único exclusivamente, que nós o amemos, que nós o servimos com a nossa vida, com a nossa fidelidade, com o nosso apreço, com o nosso zelo, com o nosso amor, com a nossa sinceridade. Em espírito e em verdade te adoramos. Te adoramos, te adoramos. E assim eu entrego essa palavra para vocês no dia de hoje. Amém, amém e amém. Glória a Deus.